22 de janeiro de 2026, Distrito Federal. Com apenas 16 anos, Rodrigo Castanheira não sabia, mas ele estava a poucas horas do seu adeus final. Adeus esse que viria da violência gratuita pela mão pesada do agora ex-piloto Pedro Turra. Mas ele, Pedro, estaria sozinho nesse crime? Tudo pode ter sido desejado? Confira a entrevista em 2 partes que fiz com o tio do Rodrigo, que deseja apenas uma coisa: justiça. Diretamente de um dos endereços mais famosos do Brasil. De um dos principais cartões postais da cidade de São Paulo. E com as transmissões feitas dos nossos estúdios na Avenida Paulista. Eu sou Beto Ribeiro e eu pergunto: que crime é esse? Olá, sejamos todos muito bem-vindos. Por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar sininho, marque nas suas mídias sociais, marque a todos nas mídias sociais. Se puder, seja membro. Se não puder, tá tudo certo. Deixe você bem comigo até o final deste encontro que eu vou ter com o tio do Rodrigo Castanheira. O Rodrigo foi um caso que abriu 2026 de uma maneira muito trágica, muito perigosa, de uma maneira muito terrível, onde um menino de 16 anos foi arrancado dos seus por nada, por absolutamente nada, pelo agora dito ex-piloto Pedro Turra, que também parece que é empresário e tudo mais. 2 jovens, todos muito jovens, só que um jovem já adulto e outro jovem realmente que há poucos anos atrás era uma pequena criança e tinha 16 anos, que é o Rodrigo. Pedro, com 19 anos, desfere inúmeros socos e tudo mais em cima do garoto, e o menino veio a perder a vida alguns dias depois. Isso aconteceu no dia 23 de janeiro de 2026. E no dia 7 de fevereiro, alguns dias depois, Rodrigo nos deixa. Flávio, seja bem-vindo. Eu tenho acompanhado vocês todos pelo Instagram. Obrigado. Esse é um caso que a gente fez logo no começo, a volta da nossa live, foi o caso do seu sobrinho. Depois a gente fez outra live atualizando, eu fiz um caso comentado. Eu tive acesso a alguns materiais e foi uma coisa impressionante, que eu até comento no caso comentado, que eu via vocês dentro do universo do crime, muito sozinhos, uma vez que o teu caso do seu sobrinho era tão isolado que você não conseguia encontrar paralelos tão próximos. Então, assim, tem pessoas que morrem por acidentes que são crimes de trânsito, tem pessoas que morrem por feminicídio, pais que matam filhos. Então você encontra os seus nesse triste universo, você encontra aquele que entende sua dor. No caso do Rodrigo, eu sempre achava muito estranho, porque era uma história muito aérea. Meninos que saem de festa, brigam, batem, morrem, e você ficava meio assim, quem é a turma para quem a família do Rodrigo pode buscar, inclusive, amparo. Até que as coisas foram no desenrolar e você vai entendendo que é um crime, de fato. Ao invés de ser usado faca, foi usado a mão. Então, eu queria conversar com você um pouco mais sobre tudo isso, saber mais de tudo, mas eu queria saber, neste momento, gravo com você no dia 1º de abril de 2026. Se você olhar 4 meses atrás, vocês estavam passando ano novo, imaginando um grande 2026, o Rodrigo fazendo 17 anos, ele podendo ter o futuro que ele quisesse ter, e de repente vocês foram todos arrancados disso. Como vocês estão hoje? Já caiu a ficha? Bom dia. Não caiu a ficha ainda. O que você falou, Beto. Janeiro, virada de ano, perspectivas, o Rodrigo planejando entrar na faculdade, trabalho, crescimento, abrir empresa, correndo atrás junto com o pai dele, quero trabalhar, quero crescer, quero ter dinheiro, guardando dinheiro, foi atrás, já estava guardando dinheiro para quando fizesse 18 anos, já comprar um carro, queria abrir uma empresa. Então, assim, vários sonhos. De repente, tiraram da gente de forma totalmente gratuita, né? E ficou esse vazio. A luta está sendo muito grande para provar
que um grupo matou o Rodrigo de forma muito gratuita. Não foi só uma pessoa, ele não foi lá matar ele. Foi um grupo. Ainda não teve tempo desse luto. Ainda não deu tempo, porque é uma briga diária. Todo dia acorda, tem uma novidade e não dá tempo de parar, pensar, fazer uma reflexão, lembrar de bons momentos. Não dá tempo. Entendo. Deixa eu perguntar uma coisa aqui. O som não está um pouco abafado demais? Tá. Vocês testaram sem o fone? Posso Eu pedir para tiro você o fone. tirar o fone Ó, para tiro. ver? Porque às vezes Agora. fica melhor sem o microfone. Com o microfone do próprio celular fica melhor o do computador. Deixa eu ver como é que fica. Você estava falando uma coisa que eu sempre repito bastante, que eu ouvi isso da Glória Pérez uma vez: o crime não mata apenas a vítima. Ele mata o cidadão, ele mata o futuro, ele mata a economia, ele mata a possibilidade de outras pessoas que pudesse, se o Rodrigo quisesse ser pai, ele mata o futuro de várias. Ele não é aquela única vítima. A sociedade inteira perde com o crime. E você aqui trazendo elementos de um garoto de 16 anos, indo para 17 e já se olhando para o futuro. Você me falando que todo dia tem uma luta diária. Eu queria ir um pouco tempo antes daquele dia 23 de janeiro de 2026. Eu queria conhecer o Rodrigo, ainda no verbo presente, no verbo da existência dele. Quem é o Rodrigo? Como é esse menino que viveu tão pouco e marcou tanto tudo? Quem é ele? Como que você é tio dele? Como você descreveria seu sobrinho? Ele era um garoto extremamente alegre, onde chegava, contagiava com a sua alegria, com a sua presença. E ele sempre lutou muito para o futuro. Passou a infância toda lutando para entrar na carreira de futebol, quase diariamente. Tenta num time, tenta em outro time. Eu ia para um clube lá em Brasília encontrar com eles. Ah, vou divertir. Não, ele estava jogando bola lá com o pai dele, treinando, sempre pensando nesse futuro. Inclusive, foi bom ter falado sobre isso, para fazer essa reflexão. Sempre ele pensou sobre o futuro ali, de uma forma discreta ali, mas sempre pensou. E chegava na casa dos amigos, todos os pais ali amavam o Rodrigo como se fosse um filho, como se fosse um sobrinho, né? Porque ele contagiava realmente. Extremamente educado, mas era muito educado com todo mundo. Nunca pensou em briga, nunca pensou em confusão, nunca se envolveu em nada disso. E é o que mais dá angústia, porque ele nunca teve esse histórico, nunca teve esse problema, nunca teve uma discussão com alguém. De repente, ele morre por isso. Não dá para entender, né? Nos últimos momentos, nos últimos anos, ele lutando, ah, quero trabalhar, aí discutindo com a mãe, né? Estudo, trabalho, estudo junto. Como ele ia para o último ano do colégio, mas ele falou, para um pouco, agora é a hora do foco do vestibular, né? Para você entrar na faculdade. Mas a vontade de crescer, de ir para frente, de ter sucesso, sempre foi muito grande com ele. Então, ele viveu assim, sempre pensando em crescer, marcar. Ele queria fazer faculdade de quê? Não, ainda não. Não, Não tinha TI, decidido. TI. Ou ele era como TI. eu lá atrás? Ele entendia muito de toda a Ah, é? parte de informática, de celular, ele entendia demais. Você entregava algo para ele de um computador, alguma coisa, ele resolvia Porque, facilmente. porque eu acho uma sacanagem com gente tão jovem. Eu fui um jovem assim, eu prestei para tudo, de arquitetura, jornalismo, direito. Eu não sabia o que eu É, ia numa faculdade prestar. Depois que a gente vai se entendendo o profissional que a gente é. Você falou que ele queria abrir uma empresa? ele queria abrir empresa, queria Ah, não sabia do entrar no quê? comércio. Não, ele queria entrar no comércio. Olha, tá muito novo,
Mas eu acredito que ele ia para a área da saúde, viu? Eu acho, porque ele estava com muito orgulho da irmã dele, que faz medicina veterinária. Eu sou da área da saúde também. Eu acho que ele ia sim. Você Eu acho bateu que um ele ia pouco para a a área da saúde. tela, você só bateu a tela, você consegue voltar um pouquinho a tela? Para mim, obrigado. Mas ele queria ser jogador de futebol, esse era o grande sonho dele. Ele queria ser jogador de futebol, mas eu acho que ele viu que não estava Era um bom jogador. não estava rendendo ali. Eu acho que ele desistiu um pouco. Ele ia deixar para o hobby mesmo. Entendi, tá certo. Eu ouvi, inclusive, eu tive acesso aos depoimentos dados por uma moça que apareceu depois do acontecido com seu sobrinho, que veio corroborar, inclusive, com quase uma facção criminosa organizada ali dentro, entre o Pedro Turra, a namorada, assim por diante. E ela chega a contar que ela conheceu o Rodrigo à distância, e ela relata o quanto que o Rodrigo ele era luz, ele era solar, ele era muito educado. Ela fala que ele era muito educado, que eu acho que ele ficava com uma amiga dela, e ela fala que ele era muito educado e muito divertido, todo mundo gostava muito do Rodrigo. Então, às vezes a sensação que eu tenho, cada vez que eu reolho esse caso, se sente um quê de inveja, como uma gasolina para um fim tão trágico. Você me conta que o Rodrigo estava feliz, ele estava no último ano de escola? Ele entra agora no último ano, né? No terceiro ano. Terceiro Na minha ano. época era terceiro colegial, hoje em dia eu já não sei mais como é que fala. Agora, eu também não sei os termos agora, mas ia para o terceiro ano aí, o terceiro colegial, já ingressando para fazer um vestibular, né? O Enem. Eu, eu vou entrar nessa pergunta agora porque vai ter a ver com todo o futuro. Eu li algumas partes que o Rodrigo estava pedindo para mudar de sala de aula. Ele estava com algum problema dentro da escola, com algum aluno, com algum colega? Ele existiu esse evento, sim, esse momento, sim, dele pedir para mudar de sala de aula, porque eu acho que o outro menor de idade que estudava na sala dele, acho que ele estava com a implicância com ele. Então, ele teve esse momento de pedir para mudar de sala de aula, não aconteceu e continuou, mas depois parece que acalmou aí essa história. Não teve outros pedidos, não. Mas essa história do pedido de mudança de sala de aula tem a ver com o que vai acontecer com ele? É porque tem um menor de idade, que a gente vai entrar agora no desenho das personagens, que ele está seria a grande ligação, seria o grande champinha, como a imprensa aponta, de toda a morte do Rodrigo. O Rodrigo, que é o menino que está dirigindo o carro, onde está o Pedro Turro, onde está o Matheus, onde está a namorada do Pedro Turro, que eu nunca consigo lembrar o nome dela. Ele pede para sair da sala de aula, mudar de sala, por causa desse menino? Por causa desse menino. Por causa desse menino. Só que foi há um tempo atrás. Foi alguns meses atrás aí. Depois, um esqueceu do outro, vamos dizer assim. Mas pediu para mudar de sala de aula por causa desse menor de idade. O que é um indicativo Então, muito forte, porque o crime ele não começa no dia. não, Um não, crime não. como esse, que a sensação cada vez maior que eu tenho é que foi premeditado, ele pode ter se acalmado lá atrás olhando o futuro. Mas não. O que o pessoal fala, o pessoal da sala fala, é que esse menor de idade, ele, ele tinha quase tudo, quase tudo. Ele não tinha, só faltou uma coisa, o carisma do Rodrigo. Então, isso ele não conseguia comprar, entendeu? Então, isso incomodava. Então, ele tinha que resolver de alguma forma. Só que ele não tem capacidade de ir lá resolver sozinho, de ir lá conversar com o Rodrigo. Então, ele precisou chamar uma gangue, precisou de um apoio, né? Então, foi lá chamar o Pedro Turra. Ele precisou exterminar o Rodrigo. Como se Precisou exterminando o exterminar o Rodrigo. Rodrigo. Como se exterminando o Rodrigo deixasse de existir. O problema é que na vida desse garoto, sim, principalmente foi a inveja que o motivou a tudo, o Rodrigo ficou ainda mais gigante.
E ali, então, É, vai carregar uma sombra do Rodrigo maior ainda. a gente vê tantos casos aí, não gosto, a pessoa me incomoda, vou lá, mato a pessoa, problema resolvido. Não, seu problema está começando agora. Desculpa, seu problema está começando agora, né? Exatamente. O, ci- tem ciúme, o cara tem ciúme da namorada, vai lá, mata o outro, vai lá, mata a namorada. Meu amigo, seu problema está começando agora. Agora você vai ser preso, vai acontecer tanta coisa, A né? inveja corrói, né? A inveja tem. Eles são tão pobres que eles só têm dinheiro. E o dinheiro realmente ele não constrói absolutamente nada quando você não sabe o que fazer com ele. Então você vai estar me trazendo já qual é a ligação de todas essas personagens, porque a pergunta mais se faz é por que que o Pedro Turra bate no Rodrigo? Qual é a ligação entre o Rodrigo e o Pedro Turra? É esse menino que estudava com quem o Rodrigo estudava, é isso? Isso. Só existe esse elo. Só existe esse elo. O menor de idade. Pedro Turra e a gangue dele. Quem é a gangue do Pedro Turra? É a Lauane, a esposa dele, Matheus e Igor. O menor de idade sabe do histórico dessa turma, O Igor não estava nesse dia. do Igor e o Igor. Pedro Turra, Lauane, Matheus e Igor. Desculpa. Então, Essa é a mas gangue o Igor não está nesse dia. que está nesse dia. Ah, ele Está está nesse dentro do dia. carro? Está dentro do carro. Qual é a função dele? A função dele é mais um coagindo a vítima. Eu não sabia desse Igor, eu sempre ouvi, porque o Matheus filma a Lauane, segundo é dado por vocês e por tudo que se sai, ela seria a gasolina para o Pedro Turra não parar. O Pedro Turra é a mão que mata, e o menor de idade é quem dirige o carro do Matheus, e você vai explicar. Eu vou te pedir para explicar porque eu sei, tá no comentado, que é porque esse menino era piloto, então ele teria mais destreza de fugir. E Sim. seria, segundo tudo se levanta, seria a motivação da morte do Rodrigo, seria esse menor de idade. O Igor, eu nunca tinha colocado ele na história, eu não sabia que ele estava lá. Não, o Igor tá. O Igor está dentro do carro, tá lá da mesma forma. Novamente, o Igor está em alguma agressão, né? Ele sempre está também. Todos Porque estão sempre. ele tá na agressão da menina. Ele está na agressão da menina, ele está com aquele senhor de 49 anos. O Igor é aquele que segurou o senhor para não entrar no prédio, que Ah, apontou para o tá. senhor, volta para lá que você tem que apanhar mais um pouco do Pedro Turra. Esse é o Igor. Entendi. Né? Então, e Matheus, ele tava ali meio de apoio. Se eu vier alguém, eu apoio. Eu afasto. Seria porque isso. Segurança do Pedro Turra. é a gangue, se você olhar para os filmes de Sim, americanos a aí, função dele. é aquela turminha onde o fortão está na frente e tem aquela turminha ao redor para ficar coagindo. Não estão parados, mas está coagindo a vítima. Porque sempre a vítima é a menorzinha. O principal é aquele grandão, onde precisa daquela turma ao redor. Precisa da plateia, precisa de apoio, que se ele apanhar, ele tem a turminha dele. Ele tem ali quem fomenta, quem deseja, quem tem o segurança. Ele tem a plateia, mas ele tem também a gasolina, ele tem quem o motiva a agir. Então, vamos voltar naquele É. 23 de fevereiro. O que aconteceu naquele dia? O Rodrigo foi para uma festa. Me conta aquele dia 23 de janeiro de 2026, por favor. É, naquele dia, no dia 22, né? 23 foi o dia que ele entrou no hospital, foi o dia da briga, foi a madrugada, Ah, né? 22 que era sábado para domingo, não é isso? Era quinta para sexta. Tá. Era aniversário de um amigo do Rodrigo, da turminha. O Rodrigo foi para essa festa, era um aniversário surpresa, onde tinha um horário para começar e um horário para terminar, porque era quinta-feira. Então, ia terminar cedo. O pessoal organizou a festa surpresa, foram para casa desse amigo.
na casa desse amigo, teve a festinha, tal, comemorou e já tinha um horário para terminar, porque quinta-feira já estava mais ou menos o horário de 11h30 para terminar. Esse menor de idade que Esse está no menor de carro com o idade não Pedro foi não está na convidado, festa. ele Ele não foi não está convidado. na festa, ele não está na festa. Ele fica sabendo desse horário que vai terminar então, por um grupo de WhatsApp, ou alguém que estava ali, mas ele não foi alguém não denunciou, alguém não falou, ó, 11h30 termina. Não, é pelo grupo mesmo. Entendi. Estavam lá na festa, o Rodrigo, conversei com a melhor amiga do Rodrigo, é, o Rodrigo, esse melhor amigo dele, nem imaginava que o menor de idade tinha algum problema, que estava com um problema que não estava conseguindo resolver com o Rodrigo. Nem sonhava com isso, estava tudo bem. Tanto que o melhor amigo do Rodrigo, vambora pra fé, vambora, vamos lá pra casa, vamos dormir lá em casa. Aí o Rodrigo, não, vou pra casa, hoje vou pra casa, meio da semana, vou dormir em casa, amanhã tem aula. Foi alguma coisa assim. E chamou o Uber. E o melhor amigo dele foi embora. O Rodrigo foi lá pra porta da festa, chegou, chegou menor de idade com o carro, acompanhado com a gangue toda. Viu que tinha muita gente na porta da festa, só conversou rapidamente, deu uma volta no quarteirão, foi lá dar uma volta no quarteirão, viu que diminuiu as pessoas, deu outra volta, deu 3 voltas no quarteirão até ver que o Rodrigo estava quase sozinho. Acho que tinha mais 2 pessoas da festa ali. O Uber do Rodrigo não chegava. Já estava quase chegando, não tinha chegado ainda. Aí acho que faltava poucos minutos ali. Foi quando eles chamaram, o menor de idade chamou o Rodrigo para ir lá no carro. Ô, Rodrigo, porque como eles na mesma sala, estavam junto na escola desde a quinta série, então tinha amizade, sim. Conhecia. Então ele chamou o Rodrigo lá no carro. O Rodrigo foi. Esse menor de idade, com que ele teve algum problema que pediu para sair da sala, para mudar de sala. Então, só cortar Isso. aqui e voltar um ponto. Esse menor de idade, Rodrigo, foram algum de amigos? Tem fotos junto. Foram Por que amigos deixaram mesmo. de ser amigos? Essa parte ninguém sabe. Só o Rodrigo Essa, saberia dizer. Porque deve ter sido alguma coisa para o Rodrigo pedir para mudar de sala. Eles eram amigos tava, de se frequentar, assim, a casa, essas sim, coisas? sim, tem fotos juntos, frequentou a casa um do outro. Né? O Rodrigo, inclusive, admirava ele por ser corredor, entendeu? Esse Tinha menino essa menor de amizade. idade é piloto também. É assim que ele É conhece o piloto. Pedro Turra. Conhece porque ele é piloto também, ele é piloto de drift. Então, por isso que ele conhece o Pedro Turra, porque são pilotos, né? Por isso Entendi. que ele conhece. Então, naquele dia da festa, o menor de idade chamou o Rodrigo para ir lá no carro. Aconteceu alguma conversa ali, que eles criaram, jogou um chiclete, e falam que o Pedro Turra tinha uma brincadeira de cuspir um chiclete nos outros. E de Agora, grudar no cabelo. A menina fala no depoimento dela que ele grudava no cabelo dela. pois É um tonto. agora pensa um cara de É um 19 tonto, um anos, tonto, um a tonto. brincadeira dele é cuspir um chiclete no outro. Mas o interessante, porque esse chiclete ele só tem essa brincadeira com pessoas menores do que ele, né? Agora, além dele cuspir o chiclete, a pessoa também não pode achar ruim também não, viu? Não, porque ele tá Se a pessoa brincando. achar ruim, de Ele acordo tá com... brincando. Se você não gosta, você é bobo. Você, É, é, na visão é. dele, é isso. Então ele cospe um chiclete, e se aí o Rodrigo acha ruim, de acordo com a história lá do carro, ele apenas desce do carro e já parte para cima do Rodrigo. Tudo isso está E já sendo começa a filmado? bater Ou no que Rodrigo. horas começa? Quem começa a gravar e que horas começa a gravar? Essa gravação começa Que eu vejo só os meia-noite. dois brigando. Não, eu digo o seguinte:
Essa chegada do Rodrigo no carro, a conversa, isso eles gravaram também dentro do carro? Não gravaram. Não gravaram. Essa Então, gravação, ela é de prédio, né? A gravação dos prédios ali. A gravação começa depois, porque o Matheus sai para filmar. que era a Sai para função dele. filmar a função Regist... dele, como ele re- filmou em outros momentos. Ele na delegacia ele falou: não sabia o que fazer, comecei a filmar. E é ele que está filmando aquele homem de 49 anos levando tapa na cara? Não é ele, não é ele. Ele filmou a garota de 17 Bebendo, anos. Ele tomando bebida filmou alcoólica. o outro rapaz de 18 anos, que o Pedro Turra afirmou que queria ir lá matar ele mesmo. Não, eu E ele ouvi o filmou. depoimento dela, tem dois momentos. Tem um que ele queria matar, ele fala, ele sai com uma faca para matar a pessoa, ele quer esfaquear. Ele diz, É, segundo o depoimento dela, ela diz que o Pedro Turra falava que gostava de bater querendo matar. É sim, muito forte, o depoimento dela é muito impressionante. E ela é. diz, e ela conta um outro, que é até um amigo dela, que o Alawane vai lá e incentiva ele a bater mais, e ele vai dar um pé nas costas do cara, porque chama ela de gatinha, uma coisa assim, ou eu inverti as histórias, me dá umas coisas assim. O que eu vi de todas as situações, a Lawane, ela coloca um calor em todas as situações, para depois o Pedro Turra ir lá bater, para depois ela ir cobrar do Pedro Turra. Ela É, não, pelo coloca que um você calor, conta, ela são coisas cria muito uma doidas. situação, É. ela cria uma situação para depois falar o Pedro Turra, ó, mexeu comigo. Ela criou uma situação com outro rapaz, do 18 anos, para depois ela chegar para o Pedro Turra, ó, ele tá dando em cima de mim. Aí o Pedro Turra vai lá tirar a satisfação, o cara explica, falou, eu não sabia que era sua namorada, ou ela falou alguma coisa para mim que podia, e eu peço desculpa, tá tudo bem, tá tudo bem. Pedro Turra aceitou a desculpa dele, né? Aí o Pedro Turra volta lá para a Lauane, não, ó, ele explicou, tá tudo certo. A Lauane falou, uai, mas de novo você não vai querer bater em o cara? De novo você vai deixar isso daí? Você é muito frouxo, né? Aí ele volta para lá, então eu vou matar ele. Só para esclarecer Eu- aqui, isso não é a história do Rodrigo. Isso Isso não é é a a história do história de um Rodrigo. outro cara que corrobora. É, Todo o depoimento dessa menina está aqui no canal, está aqui na playlist desse caso, do Rodrigo Castanho. Só que todas as histórias do Pedro ajudam a construção de uma personalidade isso. de um criminoso. Assim, a personalidade, isso quem está falando é a polícia, uma personalidade assassina. E você vai entendendo os desenhos dentro daquele grupo de pessoas que estava dentro do carro, qual é a função de cada um, em cima exatamente do que essa menina traz de relatos de outros casos parecidos, só que não terminaram em morte. Mas com certeza tem coisas que são torturas. A própria menina, ela é vítima de tortura deles, com taser, de jogar do barco e deixar ela quase morrendo afogada e rindo, de fazer ela beber bebida alcoólica, de ficar humilhando ela por causa de um biquíni, ela sofrendo, coitada dessa menina, assim, e ela chama sempre a Lawane, que na época era a melhor amiga dela. Eu falei, meu Deus, qual a sua pior amiga? Eu não faço ideia. E que você faz paralelos, né? Parece Charles Manson, que não põe a mão no fogo, mas faz os outros matarem. Parece uma Suzane, que ela não vai e bate no mata os pais, mas faz os outros. Você tem essas personalidades que são mais controladoras, controlam o outro como se fosse um Muppet, né? O que eu estou construindo aqui é mostrando que essa turma já é acostumada a fazer isso. Eles têm, existe um histórico sobre isso aí. Igual da Suzane. A Suzane, ela, particularmente, ela não fez nada. Inclusive, ela não entrou no quarto dos pais, Não, é um né? Charles Manson. Ela faz o outro matar. Então, assim, quando eu entrego a arma para outra pessoa, na hora, vai lá, passa um susto nele, e essa outra pessoa vai lá e mata essa pessoa, eu também vou preso. Eu também vou Sim. preso. Porque eu estimulei, eu entreguei uma arma. Você entregou, o menor de idade entregou o Pedro, Você entregou o Rodrigo para o manipulou. Pedro Turra.
Sim. Entregou o Pedro Turra, entregou o Rodrigo para o Pedro Turra. Ele indicou, porque o Pedro Turra não sabe da existência do Rodrigo. Não sabe, nem sabe que o Rodrigo existe. Ele desce desse carro já com a certeza do que vai fazer. Entendeu? Tem a mensagem que quebrou uma parte do sigilo do celular deles, do Pedro Turra, o Pedro Turra chamando a Lauane. Vamos lá bater no menino. A Lauane, ela responde: só tô terminando o exercício aqui e vambora. Com total naturalidade. Não pergunta quem, por quê, aonde, o que ele Não, fez com você. nem se tivesse motivação. Você falou, você vai bater em ninguém. Né? Você não pode sair Não, batendo nos outros. sim, mas eu tô falando assim, não tem nenhum questionamento, não existe um questionamento, um porquê, apenas vamos. É tão natural isso daí que não precisa um questionamento. Só vamos embora. Sim. Tanto que tem uma foto, tem uma foto do menor de idade com Pedro Turra. Tem uma foto que caiu na internet, quebrou o sigilo. O menor de idade com Pedro Turra fez uma selfie indo lá pegar o moleque. Não vale como prova, não? Todos esses detalhes, o histórico, não vale nada. Então, assim, hoje, eu acredito o seguinte: hoje existe filmagem, em todos os lugares existe filmagem, existe WhatsApp, existe conversa. Não precisa a pessoa ter um histórico na delegacia. Existe uma filmagem, existe conversa. Não é porque a pessoa não foi condenada em algum momento que não existe esse histórico, né? Então, eu acho que a justiça tem que compreender essa parte. A gente vai Que falar dessa parte também, porque você está antecipando uma coisa que vocês vão descobrir agora no futuro, o quanto que é complexo fazer a justiça. Mas ali no dia 22 de janeiro para 23 de janeiro, o Rodrigo está saindo, ele não sabe, mas tem um carro passando, circulando ele, percebendo ele, porque a história que eles vão trazer depois é que eles estavam ali numa festa, que eles faziam parte daquele condomínio, que daí um vizinho pediu para eles saírem, que eles estavam na calçada e que estavam um sacaneando o outro, porque você é uma turma de idiotas, além de tudo, porque você fica grudando chiclete com 19 anos, meu filho, com 19 anos eu trabalhava fazia tempo. Agora não é a realidade de muita gente. inclusive, o Rodrigo, com 16, estava trabalhando, estava pensando no futuro, Sim. organizando. E o outro, com 19, estava cuspindo Então, chiclete no e outro. ele fala dessa história que eles estavam, daí o Rodrigo chega e fala: se fosse comigo não ia ficar assim, põe o Rodrigo de machão. Aí o Pedro Turra olha e fala: o que você ia fazer? Eu meti a porrada, daí ele falou: então dá porrada. Aí eu olho um canivete, que vai ser inventado depois, até tem os prints e tudo, e que o Rodrigo teria com canivete, ele ficou, e o Pedro foi lá, bateu e eles foram embora. Essa era a história que eles traziam. O real Sim. não, o real é que era uma emboscada e o Rodrigo não sabia. O menor de idade estava dirigindo o carro do Matheus, não é isso? Me corrija se eu estou errado. Tem o Pedro Isso, certinho. Turra, a Lauane e tem esse Igor também dentro do carro. Eram 5 pessoas dentro do carro que deviam estar indo Sim. dormir, porque já era tarde. Não, eles saíram para matar, pelo que você está me contando. Eles saem, o Rodrigo sai da festa no horário que o menor de idade sabia, uma vez que o menor de idade faz parte do grupo do WhatsApp da escola, ele sabia a hora que eles iam sair. Passam uma primeira vez, isso tudo tem filmagem, passa uma primeira vez o carro, vê que tem mais gente, não ia ser legal. Passa uma segunda vez, diminuem as pessoas. Na terceira vez, a emboscada se acerta, uma vez que o Rodrigo está sozinho. O menor de idade, que é o elo com o Rodrigo, chama o Rodrigo. Eu estou aqui só para dar uma organizada. O menor de idade chama o Rodrigo para o carro, como uma isca. Ali acontece alguma coisa que a gente não sabe. O que acontece, isso a gente sabe pela câmera de segurança do prédio. O Matheus passa a gravar, o Rodrigo sai o Pedro Turra sai do carro e avança para cima do Rodrigo. E você vê, até pelas imagens. Agora, na hora que o Pedro Turra está batendo no Rodrigo, tem outras pessoas ali, ninguém tenta separar? De fato, não tentaram, né? Tem um Não menino que tentaram. Eu acho que aparece fazendo assim, que eu não sei quem é. Mas é um foi pouquinho, ele fica é 10 um segundos, ele fica dois segundos e sai.
É um dos colegas do Rodrigo ali, mas a diferença de tamanho e a turma do Pedro, eles começam a coagir as pessoas, né? Não dá para. Eu vou apanhar também. Não dá para ficar. Eu, eu, eu penso muito nisso. Se a gente for pensar na turma lá, sua de oitava série, quando um de primeiro ano falava que ia bater, brigar com você, você já ficava coagido. Agora pensa um garoto de 16 anos com um cara de 19 chegando com uma gangue. Todo mundo fica coagido, né? Então, o Pedro Turra já parte para cima do Rodrigo, é, murro na cabeça, e, e não tem como. O Rodrigo entra em modo de defesa, né? Eu vou ficar aqui, eu não tenho o que fazer mais. Eu não tenho o que fazer mais. O Rodrigo já está caindo, sangrando o nariz, sangrando o ouvido, mas não tem o que fazer. Eu estou apanhando aqui, eu vou tentar me defender o máximo. Meu Deus do céu. Aí E com é um detalhe, mundo. o Rodrigo não tem histórico de briga, logo ele não sabe fazer. Quando era Não tem novidade para ele. histórico. Tudo é novidade para ele ali. Ele está brigando ali, ele está se defendendo ali. Então, poderia ter saído correndo? Poderia, o Rodrigo poderia ter saído correndo. Deu tempo? Não. Não, porque o Pedro Torres já saiu batendo nele. Não deu tempo dele correr, né? Então, Foi bateu, encontrado depois bateu. com Pedro Turra um soco inglês. Ele pode ter batido no Rodrigo com esse soco inglês? Foi feito perícia dessas coisas? Olha, está aguardando essa perícia. Estamos aguardando essa perícia aí. Porque ele quebrou a cabeça do Rodrigo. Quebrou a cabeça do Rodrigo. Quebrou o osso da cabeça do Rodrigo. Então, E na perícia, quando o Pedro Torre vai preso a primeira vez, tem ele vai para o ML, o Pedro Torre vai no ML fazer a perícia, né, o corpo de delito. Não tem nada na mão do Pedro Torre, assim, de machucado, né? Você quebra um osso da cabeça da pessoa, pois não tem é. machucado nenhum na mão. O Pedro Turra ele não tem um risquinho no rosto, e o Rodrigo em coma. Você vê a proporção. O Pedro Turra tem 1,90 m, Rodrigo 1,65 m. O Pedro Turra deve pesar mais de 100 quilos. O Rodrigo 1,65 m, magrinho. Sim. Então, a proporção é muito diferente. E um Então, ponto até importante de deixar, porque como o Rodrigo cai e bate a cabeça no carro, podem as pessoas achar, eu já falei isso no caso comentado, e você me confirma aqui. A morte do Rodrigo não é em decorrência da batida no carro, é em decorrência não, do não. soco porque foram lados opostos da cabeça, não é isso? Foram lados opostos. Ele pediu, fez uma perícia particular, pedimos uma vaquinha, todo mundo ajudou de forma muito rápida e a gente conseguiu pagar um médico, perito, para fazer essa perícia. Foi constatado que a fratura que o Rodrigo teve foi devido ao murro, não à batida do carro, porque o Rodrigo bateu o lado direito da cabeça no carro. E essa batida não machucou em nada. Em compensação, o lado esquerdo que o Rodrigo levou o murro, quebrou. Então, foi constatado isso. Foi a causa morte do Rodrigo foi pelo murro do Pedro Turra. Mas mesmo com aquele murro, e que dá para ouvir um estalo no vídeo, o Pedro Turra continuou batendo nele. Ele Uma viu que pergunta o só Rodrigo aqui, que não você está me aguentou. trazendo um elemento pericial importante. A morte do Rodrigo, isso que você está me falando, quem vê é um perito particular, então não é um laudo, é um parecer. O que o laudo que é feito pelo IML, que é feito pela perícia da Polícia Real, que é o que vale como prova, o que ele diz? Não, esse que foi pago, ele não é um parecer, não. Ele é um laudo pericial. É um perito que fez, que Não, eu nós sei, mas pagamos é que particular. termos técnicos, laudo é só o que o Estado faz. Tudo que é particular não é um laudo. É um parecer de um perito, que pode ser um perital. Mas o que você laudeia, o laudo,
A doutora Solange Beretta me estou errada, a Rosângela também, mas eu tenho certeza porque eu já há anos ouvindo isso, eu vou aprendendo. Sim. O que vale o que vale de fato é o que a perícia técnico-científica e o IML trazem em laudos. O laudo do IML diz o que da causa-morte dele? Olha, nós pagamos um perito particular porque o laudo do IML ficou muito vazio. Não teve essa constatação, não teve. Mas o delegado não pediu reavaliação para o próprio IML? O delegado pode pedir isso a hora que ele quer. O próprio Ministério Não Público pediu. também. Não teve. Não teve, tanto que mandamos para o Ministério Público esse laudo particular e foi aceito. Mas não teve. Não teve, pela polícia não teve. Entendi, uma pena. Porque É é o tão ruim seguinte, quando essas o IML coisas... ele ficou muito vazio, ficou muito aéreo, não dava para constatar. Então, precisou de ter esse laudo particular. Entendi. Entendeu? Foi o médico que atendeu ele no hospital que fez esse laudo. Entendi. Aí o Rodrigo vai para o hospital, ele sai. O que acontece ali? Ele bate e tal, aí cada um vai para um lado. Bateu, cada um foi para um lado. Pedro Turri e a gangue vai embora. O Rodrigo é socorrido ali pelos dois amigos que estão com ele, entra para a festa de novo, a festa já tinha acabado, entra para a casa da festa, o pessoal liga para o melhor amigo do Rodrigo, o pai do melhor amigo e o amigo vão lá, buscam o Rodrigo na casa da festa, o Rodrigo liga para o pai, briguei, tô muito mal, preciso ir para o Ainda hospital. consciente, ainda conseguindo falar, Ainda consciente. Chegou na casa dele, só o tempo de tirar o carro ali, desceu do carro do pai do amigo, tá ali no jardim, o pai do Rodrigo já está organizando para sair, o Rodrigo já começa a vomitar sangue, já começa a falar enrolado, já começa a perder um pouco do movimento e entra no carro. Não dá conta nem de ficar sentado no carro, tem que ficar deitado. Chegando na porta do hospital, que é muito perto, já vomita de novo sangue, já entrou para o hospital, já não consegue falar, fala tudo enrolado, já começa a perder movimento, mas entra para uma sala especial. Entrou, tá todo mundo esperando, porque todo mundo estava achando que era apenas uma briga. Entra médico, sai médico, enfermeiro, tal. De repente o Rodrigo voltou. Voltou de quê? Ele teve uma parada cardíaca, teve uma parada cardíaca de 12 minutos. Aí que começa a entender a gravidade que foi. A partir desse momento, tem que esperar. Se foi meia-noite, foi 1h da manhã, mais ou menos. Tem que esperar até 5 horas da manhã para o Rodrigo se estabilizar, para começar a fazer a cirurgia na cabeça dele. Fez a cirurgia, perdeu a parte da calota craniana, tal, estava com hemorragia, ficou na UTI. Isso 5 horas da manhã. 10, 11 horas da manhã, a irmã dele, Isabela, vai para a delegacia abrir um boletim de ocorrência. Foi para a delegacia, fez a ocorrência, foram lá buscar o Pedro Turra. Foram lá prender em flagrante ele. Foi lá, prendeu, o Pedro Turra vai com a namorada para lá, com a esposa, né? E eles começam a curtir, começam a rir do Rodrigo. É tão covarde que não teve coragem de vir na delegacia, teve que mandar a irmãzinha aqui para vir aqui. Foi quando eles O ficaram Pedro sabendo. Turra e a Lauane falam A isso. Lauane começou É Lauane, não é rir. o nome dela? Lauane. Eu não consigo guardar esse nome. Tá. Lauane. Tá. Ela começa a rir do Rodrigo, porque o Rodrigo é tão covarde que ele não teve coragem de ir na delegacia fazer um boletim de ocorrência, precisou da irmãzinha. Aí foi quando eles entenderam que o Rodrigo estava em coma
Só teve esse momento, ninguém comentou mais nada e só foi para falar que o Rodrigo estava na UTI por culpa dele mesmo. O depoimento da Lauane na delegacia, ela inventou lá, o Rodrigo estava bêbado, fumando, com canivete. Qual momento que teve isso?